Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo vídeo e hoje vamos configurar o threshold do nosso banco que a gente havia configurado na outra aula. Então vamos fazer uma configuração para gerar alertas da parte de Journal, DCCA, conexões e também o I/O Read e Write do banco. Perfeito? É uma configuração bem simples, esse vídeo vai ser mais rápido e o próximo vídeo a gente vai popular nosso banco para a gente ver essas informações em tempo real. Então vamos adicionar ali começar por 10 mil registros, depois a gente vai colocar 10 milhões de registros, verificar também, monitorar quanto tempo demora essa inserção desses dados, a gente vê a performance do nosso banco, certo? Então para isso a gente vai configurar o threshold desse nosso banco. Como vocês podem ver, está bem default, mostrando algumas informações ali como tamanho do banco, backup, as table spaces ali abaixo. Então, por enquanto, não está com nenhum configurador de alerta. Uma configuração bem simples, a gente vai vir em Net Center Home, vamos em Task Monitor, aqui selecionamos Database Monitor e nosso grupo Interon e nosso banco de dados e vamos fazer a configuração. Então a gente seleciona aqui, clicamos aqui. Isso pode ser feito também na hora de adicionar o banco, sem problema nenhum. Eu deixei para fazer agora com mais calma com vocês, para a gente até falar um pouco sobre isso e monitorar alguns outros parâmetros. Vamos selecionar os itens que a gente quer seja alertado. Aqui a gente coloca no I/O Read Write, a gente coloca um valor de 95. Por quê? Esse monitoramento ele é o inverso, não é quando ele atinge o limite. Muito pelo contrário, ele faz uma lógica reversa, ou seja, se ele ficar acima de 95%, tá com uma boa performance no nosso banco na parte de write, na parte de read, então é aconselhável até por boas práticas, né, a gente ter uma leitura de dados acima de 95%. Caso essa leitura esteja muito abaixo, eu vou falar para vocês que é um dos itens que mais alerta no banco. Pode estar acontecendo alguma coisa referente a hardware, algumas tabelas podem não estar tão configuradas corretamente, então com esse alerta a gente pode ter insights de melhoria dentro do nosso banco de dados. Mais para frente o Vitor, nosso DBA, vai explicar melhor também sobre isso. E a gente sofre algumas perdas de dados, né, podendo ocasionar futuramente problemas muito maiores. Então é aconselhável a gente sempre monitorar esse I/O, a gente fazer uma análise mais extensa sobre esses índices. Então vamos deixar aqui em 95%. Aqui, Maximum Number of Active Connection at Time Over, ou seja, as conexões que a gente quer que ele envie o alerta antes de dar o estouro de licença, né, de conexões. Ou seja, minha licença de 100 conexões simultâneas. Então vou colocar um threshold de 60 ali para ele sempre ficar me notificando e eu ficar monitorando. Para quê? Para a gente evitar um crash no banco. Ali entrar em concorrência algum outro usuário também. Então a gente coloca esse número de conexões referente à nossa licença do banco de dados. Aqui eu vou colocar 5 conexões para a gente gerar um alerta logo de início. 5. DCCA, aí vai de acordo também com o DCCA do seu banco. São 3 parâmetros, é uma conta que a gente faz. O NetCenter ele já faz essa conta automaticamente, mas com essa conta esse resultado vai aparecer, então a gente coloca o limite ali só para a gente ser notificado e ver tudo que está acontecendo em cima do DCCA. Eu vou colocar 5 GB, até porque nosso banco não é tão grande. E o Journal eu vou colocar 0.50, só para a gente já gerar um alerta também. Ou seja, aqui eu tenho 2 blocos de Journal. A lógica do NetCenter ela vai trazer isso. Eu tenho 2 blocos de Journal e esses blocos, se eu ocupar um bloco inteiro, consequentemente o NetCenter vai entender que você ocupou 50% do seu Journal. Então vamos deixar para que ele alerte antes de acabar com o bloco de Journal. Esse nosso banco aqui ele está configurado com 4 GB. Vamos pegar aqui nosso dmconfig, ele está configurado com isso mesmo, com 4 GB, ou seja, são 2 journals files com 4 GB. Tem bastante coisa aí para a gente popular.
Vamos deixar aqui para ele alertar. Feito isso, a gente dá um save. Aqui já ele começa a exibir, inclusive já tá até algumas informações. Vamos lá para o nosso dashboard principal do DB Monitor. Maravilha, os dados já estão sendo apresentados. Ele já está dando um alerta ali de I/O write, né? Até porque a gente não está escrevendo nenhum dado dentro do nosso banco, então ele está zerado. Então, com essa configuração, vamos criar um perfil de alerta em cima desse banco, certo? Para quê? Para a gente ter mais respaldo, né? Para a gente poder configurar e visualizar também todos os alertas que estão chegando. Para isso, a gente vai vir em NetCenter Home, Fault Alert. Aqui a gente tem as configurações globais, a gente seleciona o que a gente quer que alerte, mas isso é mais para configuração de infraestrutura. Aqui o nosso configurador de e-mail, aqui a gente vai colocar um e-mail que vai disparar os alertas, e eu gosto de utilizar o Google porque a gente consegue gerar uma chave de aplicativos externos, e com essa chave a gente consegue utilizar aqui no NetCenter também, tá? Então aqui a gente vai vir no nosso perfil de alerta. Tá ok, pessoal? Isso aqui é uma ferramenta muito legal do NetCenter. A gente vai fazer o quê? A gente vai criar um perfil de alerta em cima do nosso banco de dados. Eu posso criar um perfil de alerta para os meus devices, eu posso criar um perfil de alerta para o meu banco, para tarefas, para monitoramento de topologia, para o que eu quiser, eu posso criar um perfil de alerta. Perfeito? Se eu sou uma empresa e eu monitoro outras empresas, meus clientes também, eu posso criar um perfil de alerta para cada cliente. Ou seja, clientes 1, clientes 2, vai ser enviado cada device, cada alerta para cada cliente especificado, certo? Então vamos criar um novo aqui, vou colocar DB Monitor. Vamos adicionar e agora a gente vai entrar para editar. Aqui a gente começa a adicionar um e-mail para, vou colocar aqui NetCenter, que é a minha caixa de entrada. Aqui a gente pode configurar também o aplicativo Line, que eu vou explicar mais para frente também, ainda nessa série. É similar ao WhatsApp, é bem tranquilo, a gente recebe notificação pelo nosso celular, a gente cria um grupo ali do NetCenter, ele vai chegar todas essas mensagens dentro desse grupo, perfeito? A gente pode configurar SMS, mas não é tão utilizado, e eu aconselho utilizar ou Line ou e-mail, que é um pouco mais dinâmico e um pouco melhor de visualizar, certo? Sem mais delongas, vamos então selecionar o NetCenter. Aqui ele já veio aqui para baixo, perfeito? Então ele já está definido. Aqui a gente vem em Batch Setup para a gente selecionar os dias da semana, o status on. Vou colocar todos os dias da semana, mas aí fica a critério também do usuário. E o alerta Time Ranger, que a gente pode colocar. Aqui eu aconselho deixar de um dia para o outro, né? Mas caso seja necessário, a gente pode diminuir esse range também. Mas é legal a gente deixar de um dia para o outro. Day to the next day. A gente dá um save. Maravilha, já está configurado aqui, tá? Agora aqui é a parte de devices. Então não é o nosso caso agora. A gente vai vir em Task. Em Task eu venho em Database Monitor. Vai ter aqui todos os meus bancos de dados configurados. Posso selecionar todos. Legal. Ou posso selecionar o que eu quero. Que no nosso caso é o Interon App. Então é esse banco aqui que nos importa. Agora aqui, mais do lado direito, a gente tem parte de Alert Silence Time. O que é isso? É o tempo que o NetCenter vai entender, o DB Monitor vai entender que teve algum alerta. Ou seja, eu coloquei lá, lembra que a gente colocou 0.50? Então esse 0.50 ele vai fazer o quê? Ele vai entender esse threshold, ele vai iniciar o gatilho dele e vamos por aqui, por exemplo, em 10 segundos, ele vai enviar o primeiro alerta. Identifica o threshold, passou do limite, conta 10 segundos, ele envia o primeiro alerta. Então, aqui a gente escolhe se a gente quer persistir no alerta, né? Se ele vai enviar apenas uma vez ou se tem um intervalo para ele ficar repetindo esse alerta, certo? Eu posso colocar aqui 1 minuto, 10 minutos e assim por diante. Vamos colocar apenas uma vez. Agora eu vou tirar, dar um save aí, maravilha. Bom, então a gente está aqui com o nosso perfil criado, 15 segundos, já ele vai começar a chegar e-mail, pessoal. Vamos lá para o NetCenter DB Monitor. E DB Monitor, maravilha, a gente está com nossos bancos aqui. E nosso banco está com um problema de
write, né? Ele está com 0%. Vamos ver o que temos aqui. Aqui já foi identificado o primeiro e-mail. Aqui então a gente tem uma informação, 3h51 enviou o primeiro e-mail. O que eu vou fazer? Vamos colocar um pouco mais aqui. Vou editar. E vou colocar 1 minuto. Certo? Vamos colocar outro banco aqui também. Vou vir com esse banco aqui. Aqui, maravilha, a gente colocou os dois bancos de dados, esses dois aqui, tá, pessoal? Então, o que ele está informando? Ele está informando que o grupo Interon, certo? Chegou um alerta, o tipo de evento, Database Monitor, ou seja, o nosso DB Monitor. Então, o usuário já vai entender, pô, tem um problema no meu banco, certo? Qual o nome do serviço? É o banco App. Então, ele já vem especificado o nome do banco, o tipo de evento, que horas que ocorreu, qual é o IP, certo? E qual é a porta? Porque eu posso ter diversos bancos de dados no mesmo IP com diversas portas. Ou seja, eu posso ter aqui o IP final 107 com a porta 10.000, outro com a 10.001, 10.002 e assim por diante. Então ele vai especificar a porta para a gente poder identificar. E o problema, o que ele está falando? Que o I/O read/write, que o I/O write está abaixo de 95. Lembra que eu falei que é importante ficar acima? Então aqui ele já está fazendo esse acuse, certo? Aqui a gente tem o nosso outro banco também com o mesmo problema, mesma especificação. E no próximo vídeo, então, a gente vai ver como popular nosso banco de dados e como fazer esse read/write ficar lá no topo para a gente poder ficar sem alertas nosso banco redondo. Perfeito, pessoal? Então vou encerrar esse vídeo. Vejo vocês no próximo, vai ser um vídeo bem interessante também, a gente utilizando uma aplicação Java para fazer criação de tabelas e para popular o nosso banco de dados. Até mais!